Então, olha só, a gente agora à tarde vai detalhar sobre estudo de estabilidade de medicamento. Então, chegou o Ramon e chegou o Brenda. Chegaram bem na hora. Na realidade, esse tema, estudo de estabilidade de medicamentos, ele é complementar ao estudo de pré-formulação, para a gente pensar no desenvolvimento de uma forma farmacêutica, tá? Então, o estudo de estabilidade tem o objetivo de fornecer evidências sobre como a qualidade do insumo farmacêutico ativo ou do medicamento varia ao longo do tempo. Então, a gente vai ver que nesse estudo a gente vai expor o IFA ou o medicamento, no caso. É porque a norma que regulamenta essa parte de estabilidade de medicamento, ela é uma norma única que serve tanto para você fazer a estabilidade do insumo farmacêutico ativo, como do medicamento. Então, vai ter hora que vocês vão ver que eu vou falar em IVA ou medicamento, mas para a gente aqui, o que é prioritário é o medicamento. Então, a gente vai ver essas evidências da qualidade do IFA ou do medicamento variando ao longo do tempo, quando está sob influência de diversos fatores ambientais, como temperatura, umidade, luz. Então, esse estudo de estabilidade vai dizer para a gente qual seria o prazo de validade de uso desse medicamento. Aí, o que é interessante aqui para vocês verem, já nesse slide aqui inicial, a embalagem primária aqui nessas fotos, que a gente vê, ó, tem embalagem âmbar, embalagem de vidro, com tampa plástico, com tampa de metal, a gente tem aí blister, frascos multidose. Então, a gente tem uma variedade de frascos e de embalagem primária que pode dar uma interferência e expor o medicamento aí nas condições de uso, né? Então, vamos lá. Então, o que seria estabilidade? Ela é definida como a extensão em que um produto retém, dentro dos limites especificados e dentro do período de armazenagem e de uso, isto é, o prazo de validade, as mesmas propriedades e características que possuía na ocasião em que foi fabricado. Então, a ideia é o quê? Se eu digo que meu produto tem 24 meses, ele vai ter a mesma qualidade, as mesmas propriedades de quando eu fabriquei. Então, quando a gente faz um estudo de estabilidade, é para você dizer, ó, você pode tomar daqui 1 ano e meio que esse produto ele está dentro das especificações, tá? Então, para a Organização Mundial da Saúde, ela define a estabilidade como a capacidade do produto farmacêutico de manter suas propriedades químicas, físicas e microbiológicas e biofarmacêuticas dentro dos limites especificados durante o prazo de validade. Então, a estabilidade é isso. Uma vez eu fui numa farmácia, aí fui comprar um remédio, o remédio ia vencer amanhã. Aí o cara falou assim, dia seguinte, né? Pode levar que esse prazo de validade e eles chutam aí qualquer coisa. Eles colocam aí qualquer data. Aí eu falei, não, moço, isso fez um estudo, isso é um balconista, né? Isso fez um estudo para determinar esse prazo. Nada, aí se eles chutam uma data aí, colocam. Quase que eu denunciei a farmácia, gente. Eu só não denunciei porque eu fiquei com dó do farmacêutico. Mas você vê que uma pessoa leiga levaria um remédio que vai vencer amanhã, no dia seguinte, né? É complicado, viu? Por isso que tem que ter a participação, o farmacêutico, ele tem que estar presente, né? E estar de olho no que o balconista está ali fazendo de empurroterapia, né? Então, bora pensar um pouco do que a gente também viu de manhã, sobre os tipos de estabilidade. Então, a gente tem a estabilidade química. Então, cada ingrediente ativo retém sua integridade química e teor declarado dentro dos limites especificados por um determinado período de tempo, sob condições de armazenagem, temperatura, luz e umidade. Recipiente adequado, se for vidro, plástico, se é um vidro claro, se é âmbar, se é opaco, e ausência de interações entre fármacos e recipiente. Então, a gente viu hoje de manhã, a gente detalhou bem o que seria esses fatores intrínsecos, né? Que é do próprio fármaco, que é da mistura do fármaco com o recipiente. Agora, obviamente, gente, quando a gente fala estabilidade, a gente dá as condições para essa estabilidade ela se permanecer.
Você vai ter que dizer conservar a determinada temperatura. E se a gente observar, quando a gente olhar as bulas, as próprias caixas, os cartuchos, vem dizendo manter a temperatura até 30 graus, né? Todo produto vai vir com as suas condições de armazenamento. Então, ele só garante o prazo de validade se você realmente cumprir as condições que ele está falando ali. A gente também tem a estabilidade física. Então, são mantidas as propriedades físicas originais, inclusive aspecto, sabor, odor, pH, viscosidade, dureza, uniformidade, dissolução e suspensabilidade. Então, a gente vê que as características físicas, elas permanecem, né? Quando a gente fala aqui em suspensabilidade, é a questão da suspensão, que a suspensão, como eu até falei de manhã, ele vai chegar em um momento que ela vai sedimentar, mas você, com a leve agitação, você consegue ressuspender. Então, essas propriedades físicas, além do mais, a estabilidade física, ela te dá uma característica que você percebe, é perceptível pelo paciente. Então, as características físicas, elas são primordiais, porque, como eu falei também de manhã, ela quebra até a segurança, a confiança que o consumidor tem em relação àquele produto. Então, a estabilidade terapêutica e toxicológica, a gente também tem que ter preocupação, por quê? Se aquela estabilidade, por exemplo, vamos dizer, você tem um produto que formou um produto de degradação, aquele seu fármaco sofreu uma hidrólise e formou outro composto. Esse composto que foi formado, ele tem efeito terapêutico? Ele tem efeito toxicológico? Então, a gente tem que ter preocupação dessa manutenção também da eficácia. Porque se você há uma perda da estrutura química, fatalmente você vai ter uma perda, um comprometimento da estabilidade terapêutica, né? E se formou alguma coisa, algum produto de degradação, se esse produto de degradação, ele é tóxico. Então, a gente tem que ter essa preocupação também da estabilidade terapêutica e toxicológica. Então, você pode ter na terapêutica uma perda ou redução da atividade terapêutica, e no caso da toxicológica, o surgimento ou aumento da toxicidade, né? E em relação à estabilidade microbiológica, a gente tem que ter uma preocupação, porque a perda dessa estabilidade pode levar ao risco à saúde do consumidor, do paciente. Então, a gente vai ter o quê? A segurança comprometida. Porque com uma contaminação microbiana, você pode induzir até efeitos tóxicos. Então, você compromete a segurança do medicamento, né? Então, para você, essa contaminação microbiana, que pode ser por fungo, por levedura, ou bactéria, ela pode levar até uma instabilidade química e física, podendo até ser perceptível, mudança de cor, ficar com odor desagradável. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente que a gente viu que essas formulações que exigem controle microbiológico são aquelas que a gente tem água na formulação. Então, são pomadas, cremes, soluções orais, que no caso você vai fazer uma administração oral, se você tiver com aquele contaminado por uma salmonela, por exemplo, uma pseudomonas, você vai comprometer a saúde do paciente. E esse comprometimento microbiológico, a gente pode pensar o quê? Que pode ter acontecido lá no ambiente produtivo. Por isso é importante a gente saber das boas práticas de fabricação, porque a gente pode introduzir uma carga microbiológica durante a produção. Pode ser através até de uma matéria-prima que a gente comprou e não testou a qualidade, não foi, vamos dizer, você comprou uma matéria-prima e não fez o controle de qualidade. Então, você vai colocar aquela matéria-prima que não passou por um controle de qualidade microbiológico para produzir uma forma farmacêutica, levando ao comprometimento da carga microbiana. E para as formulações, para resolver isso, a gente tem que pensar nos conservantes. Por quê? Se também você colocar uma quantidade de conservante que ela não tem a eficácia de conservação, se ela não vai ter o poder bactericida ou bacteriostático, você pode levar um comprometimento ali, né? Então, a esterilidade ou resistência ao crescimento microbiano é mantida de acordo com os requisitos especificados. Então, quando a gente fala em
soluções parenterais, a gente chama de teste de esterilidade, é você testar uma amostra representativa daquele lote que ela realmente está estéril. Lembra que a gente viu, dentro das plantas que se produz soluções parenterais, a gente trabalha com um ambiente fabril chamado de sala limpa, né? A gente pressupõe que aquela sala está isenta de qualquer contaminante, seja ele partícula viável ou não, mas, no final, esse produto passa por uma esterilização final. E para o lote ser liberado, uma amostra representativa desse lote vai passar pelo teste de esterilidade, que é um teste microbiológico. Vocês vão ver isso em controle microbiológico. Mas nada mais é que verificar se aquelas ampolas promovem um crescimento microbiano, tá? Então, os agentes antimicrobianos também presentes mantêm a efetividade dentro dos limites especificados. Outra coisa também, mesmo que a gente bote conservante, você vai ter que, inclusive na resolução nova, que é essa resolução de estudo de estabilidade que saiu em novembro do ano passado, ela requer que você comprove a efetividade do seu agente conservante. Então, vamos lá. Vimos aí. Então, a estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores extrínsecos, como luz, umidade, ar, temperatura, que podem afetar a estabilidade física dos medicamentos e acelerar o processo de decomposição química do fármaco, e de fatores intrínsecos que são relacionados ao próprio produto, como propriedades físicas e químicas das substâncias ativas e recipientes farmacêuticos, forma farmacêutica e sua composição, processo de manufatura, tipos e propriedades do material de embalagem. Então, essa parte dos fatores intrínsecos, a gente detalhou bastante de manhã. A gente vai focar agora no que são os fatores extrínsecos, que seria relacionado a luz, umidade, ar e temperatura. Então, esses fatores extrínsecos são fatores ambientais, que estão diretamente ligados a condições de estocagem, de transporte e armazenamento. Podemos apresentá-los pela temperatura, umidade, luminosidade, ar, armazenamento e transporte. Como eu falei para vocês, a gente aqui tem a preocupação do prazo de validade, que a gente está trabalhando aqui com a produção industrial, no qual esse produto vai sofrer estocagem, transporte para distribuição, armazenamento nas distribuidoras, armazenamento dentro da farmácia, armazenamento da farmacinha em casa, transporte da gente na bolsa, né? Quando a gente se desloca. É também por isso um dos fatores que a gente tem muito formas farmacêuticas sólidas, são mais fáceis de transportar também. Também é outra vantagem da forma farmacêutica sólida. Imagina a gente ter que carregar um frasco de xarope, né? Então, é muito mais fácil você levar na bolsa um comprimido, né? Então, em relação à temperatura, vamos esmiuçar um pouco sobre temperatura. Então, a velocidade de degradação química aumenta com o aumento da temperatura. As moléculas precisam de uma energia mínima necessária, denominada energia de ativação, capaz de promover colisões entre elas e favorecer reações. Tal fenômeno obedece à lei de ação das massas. Com o aumento da temperatura, no caso calor, a estabilidade de várias formas farmacêuticas é afetada, não só química, como fisicamente. Dessa forma, podemos afirmar que o calor é um dos fatores determinantes da velocidade de decomposição do fármaco. A gente lembra lá da química, da lei de ação das massas, ela é muito dependente da concentração. Então, se a gente tem ali no meio, a gente vai ter não só o fármaco, como a gente vai ter recipientes. Então, a gente está ali no mesmo meio, concentrações diferentes, de componentes diferentes. Então, eles estão ali em movimentos, fazem colisão, então eles podem ter uma reação, pode acontecer uma reação. Né? Então, a determinação da estabilidade e do prazo de validade de fármacos e medicamentos baseia-se na cinética de reação. Então, a gente vai pensar um pouco sobre essa ciência da cinética das reações. Então, ok, a velocidade de degradação e o modo como essa velocidade é influenciada pelas concentrações dos reagentes. No caso, o ativo, o recipiente,
outras substâncias químicas que possam estar presentes, além dos fatores externos, da pressão, da luz, do pH do meio, da umidade e da temperatura. Para fazer essa avaliação, então, da velocidade de degradação de um medicamento e os seus componentes, estima-se um prazo de validade, né? Então, através dessa avaliação dessa degradação, através do estudo dessa cinética de reação, que ela pode ser de primeira ordem, de segunda ordem, de ordem zero. Então, esse estudo da cinética de reação, ela dá suporte aos estudos de estabilidade. Então, para que o estudo de estabilidade seja eficiente, é preciso aplicar esses princípios de cinética química. Então, essa cinética química é exatamente a gente fazer o estudo dessas velocidades de reação. Agora, obviamente, gente, que isso a gente tem que fazer processos químicos experimentais e fazer modelos matemáticos. Então, você chega a equações que vai te dizer como é aquela cinética da reação para aquela composição que você está estudando. Isso vai levar você à bancada, você vai ter que fazer experimentos, né? Então, você vai montar, e na realidade a gente trabalha aqui também com essas equações diferenciais, né? Você vai fazer aí o diferencial mesmo, né, da equação. Então, um determinado fenômeno acontece, para você resolver, você vai ter que fazer a equação da reação. Então, a gente vê que é muito comum e serve como modelo a equação de Arrhenius, que é essa que a gente tem aí na tela. Então, a gente vê aí nitidamente que a gente tem aí, ó, a constante de velocidade, que no caso K, é igual aí a frequência dessas colisões, e ali, ó, elevado a energia de ativação, e você vê que a temperatura, então a gente vê que a temperatura, ela é proporcional à velocidade de reação. Então, por isso, se a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a velocidade de reação. Daí a preocupação da gente ter a exposição do fármaco a temperaturas altas, inclusive no processo produtivo. Vamos dizer que você precisa de um medicamento que vai passar por um processo de secagem. Qual a temperatura que aquele seu fármaco aguenta, que não vai sofrer uma reação? Tá? Então, essa é a importância da gente ver. E a gente vê o quê? Que na cinética de reação, não só a concentração influencia, mas também a temperatura. Então, esse modelo da equação de Arrhenius mostra que a temperatura está diretamente relacionada com a velocidade de reação. Então, a gente controlando a temperatura, a gente controla as reações que podem acontecer ali dentro. Às vezes, você faz um incremento de 10 graus de temperatura e você já induz uma reação hidrolítica ou oxidativa. Tá? Ok. Outra coisa também é a umidade. A gente viu também de manhã que muitos dos fármacos sofrem hidrólise. Então, essa umidade, essa presença de umidade, né? Então, a umidade exerce grande influência na estabilidade de produtos farmacêuticos. Não só os fármacos higroscópicos são sensivelmente degradados pela umidade relativa do ar, mas também fármacos não higroscópicos sofrem fenômenos de alteração, principalmente quando a umidade está associada a efeitos de temperatura. As reações de degradação química ocasionadas pela umidade são catalisadas pelas moléculas de água. Ele pode participar do processo de degradação química como um reagente, induzindo hidrólise, hidratação, isomerização. A influência deste fator, no entanto, pode ser reduzida pela utilização de embalagens impermeáveis ou pela adição de sachês com dessecantes ou recipientes de acondicionamento. A gente vê isso desses dessecantes, naqueles vitamina C em comprimido efervescente, que a tampinha vem com dessecante, que aquilo ali é para eliminar, no uso, que você tira um comprimido e fecha novamente, o dessecante que está ali na tampa, eliminar a umidade que ficou dentro do frasco. Então, tem várias maneiras. O interessante da gente saber o quanto que isso influencia, por isso que é importante lá a gente fazer aquele estudo das propriedades físicas e químicas do fármaco, porque ele vai predizer como você formular, que embalagem você vai escolher, como você vai fazer com que aquele seu fármaco evite possíveis reações de degradação. Relacionada à luz, a gente viu também.
hoje de manhã, né, que naquele espectro de radiação que chega aqui no ambiente, as radiações ultravioletas, elas podem incidir sobre o fármaco. Então, em determinados comprimentos de ondas, a luz pode fornecer a energia de ativação necessária para desencadear reações de degradação, tais como oxidação e redução, rearranjo de anéis, polimerização, rupturas de ligações, isomerizações e rancenizações e promover a instabilidade farmacêutica. Essa condição, além do calor, também pode proporcionar a decomposição fotoquímica provocada pela exposição a raios ultravioletas. A proteção pode ser alcançada através da utilização de antioxidantes, de revestimentos e embalagens fotoprotetoras. Para evitar a fotodecomposição, os fármacos fotossensíveis ou os medicamentos formulados com esses fármacos devem ser manipulados a baixa luz, acondicionados em frasco âmbar ou opacos, blister alumínio, PVDC, dentre outros. Uma coisa assim, às vezes a gente vai para a praia e larga a bolsa lá, né, no sol, em cima da canga, levando sol, levando raios solares, coloca o medicamento em condições extremas, né, de temperatura e de luz, e de umidade. Então, a gente tem que ter o cuidado também nos medicamentos. E principalmente vocês, futuros farmacêuticos, têm que começar a observar isso e instruir as pessoas que estão em volta, né, a família aí, de vez em quando dá uma olhadinha na farmácia, às vezes a farmacinha de casa é numa parede que leva sol a tarde inteira, aí aquilo ali chega, que temperatura aquela sua farmacinha, os remédios tudo guardado ali dentro. Então, vocês têm condições já de estarem percebendo isso. Outro fator também externo é o ar. Então, dentre os gases atmosféricos, o oxigênio é o que tem maior participação nos processos de degradação química dos fármacos. A gente viu os processos oxidativos, né? Então, a degradação química promovida pela oxidação pode ser reduzida pela remoção do ar contido no interior do recipiente de acondicionamento, seja por seu preenchimento total com o produto ou pela substituição do oxigênio por nitrogênio. Isso eu falei de manhã também. A questão do invase, você submeter produtos a atmosferas de nitrogênio. Tentar isentar o produto à presença de oxigênio para evitar mesmo a oxidação. Ou você pode fazer revestimento nesse seu produto, ou colocar numa embalagem impermeável. Quando eu falo embalagem impermeável, gente, é a embalagem que ela não deixa permear nem gás, nem vapor, ela não deixa permear, porque tem alguns plásticos que eles são semipermeáveis. Então, tá. Então, a gente tem a estabilidade das formulações. Ela pode ser detectada, em alguns casos, por uma mudança física, por exemplo, na cor, no odor, no gosto, na textura. Enquanto em outros casos, a gente não consegue visualizar, mas a gente pode estar ocorrendo o quê? Alterações químicas, que elas não são evidentes, que só são verificadas por análise química, né? Então, para isso que tem que ter o estudo de estabilidade, porque nem toda instabilidade vai ser visível. Então, o estudo de estabilidade, ele está exatamente para isso. Então, os dados científicos que fazem parte do estudo de estabilidade de uma formulação levam à previsão do prazo de validade esperado. Então, se faz o estudo de estabilidade exatamente para a gente ter dados científicos que dê suporte a esse prazo de validade. Se por um acaso a gente não conseguir uma estabilidade, o que é que se pode fazer? Levar lá para o químico fazer uma alteração do fármaco, para que ele se torne mais estável, que seja mais estável na presença de luz ou na presença de umidade, ou você tentar fazer uma nova forma farmacêutica, ou trocar a embalagem, por exemplo. Então, a comercialização de produtos farmacêuticos aqui no Brasil, ela depende da aprovação prévia da Anvisa. Então, na hora que a gente faz aqueles pedidos de registro, que foi até uma das nossas aulas, a gente viu que dentro do pedido de registro, seja para similar, para genérico, ou o que for, você precisa apresentar novo, né, um produto novo, produto inovador, você precisa apresentar estudos de estabilidade. Então, a Anvisa vai fazer uma avaliação técnica desses estudos e a gente tem que cumprir essas normas aí. A RDC 318, de 2019,
a RDC 301 de 2019, que no caso a gente vai ver que quando ele fala em teste de lotes de acompanhamentos, ele remete para a gente ir lá para a norma de boas práticas de fabricação, e a RDC 53 de 2015, mas a gente vai detalhar um pouquinho cada uma delas. Então, a partir desses estudos, é possível determinar o prazo de validade, o material de embalagem, as condições de armazenamento e transporte de medicamento. Então, a gente vai ter que seguir essas regras, essas resoluções, para fazer os estudos de estabilidade. Então, como eu tinha falado, a variação, um produto farmacêutico, ele vai sofrer variação de temperatura e umidade durante sua produção, o tempo de armazenamento, pode ser guardado em almoxarifados, transportado, colocado nas prateleiras de farmácias e depois no armário do medicamento do paciente, durante um período variável e com grandes mudanças de temperatura e umidade. Então, por isso que se faz o estudo de estabilidade, para você garantir, se fazer um teste robusto e garantir que o paciente guardando sob aquelas condições, ele vai manter as mesmas especificações de quando fabricado. Então, os estudos de longa duração, quando considerados, a gente vai ver que a gente vai ver sobre estudos de longa duração e de estudo acelerado. Então, os estudos de longa duração, quando considerados juntamente com o de acelerado, conduzem à determinação precisa da estabilidade do produto, do prazo de validade real e uma possível ampliação da data de vencimento. Então, a gente vai ver bem detalhado o que é cada estudo desse, aí vocês vão entender melhor. Então, qual é o objetivo do estudo de estabilidade? Conhecer as rotas de degradação e os principais produtos de degradação. A grande preocupação hoje é você identificar quais são os produtos de degradação. Como eu falei para vocês, essa norma, ela também é a mesma norma para quem produz o insumo farmacêutico ativo, que no caso a farmoquímica, inclusive também para matéria-prima excipiente, que também tem que fazer teste de estabilidade, que você vai ter que dizer na sua matéria-prima o prazo de validade também, né? Então, na hora que ele faz, se ele é o fabricante daquela matéria-prima, ele vai saber a síntese, a rota de síntese daquele produto. Então, provavelmente, ele conhece quais são os possíveis produtos de degradação. Então, a gente pode até ver nas farmacopeias, porque se for um ativo onde você está fazendo um genérico, um similar, do que já está no mercado, então você já vai, provavelmente, você já tem a monografia farmacopeica. Então, tem como você ver os possíveis produtos de degradação. Estabelecer a formulação, o processo e o processo produtivo ideal. Então, além da gente conhecer os produtos de degradação e as rotas dessa degradação, se é hidrólise, se é oxidação, se é fotólise, se é racemização. Com isso, a gente vai estabelecer quais recipientes a gente precisa utilizar na formulação, o processo produtivo, vamos dizer que aquele seu fármaco não aguenta a temperatura alta, então você vai ter que fazer de uma maneira que seja um processo frio, né? Estabelecer o acondicionamento, dependendo também de se for oxidativo, sofre oxidação, frasco âmbar, tem problema de umidade, blister, alumínio. Estimar o prazo de validade, também é um objetivo, garantir que o produto mantenha suas características originais durante todo o prazo de validade, portanto, a segurança e a eficácia. Então, esses são os objetivos do estudo de estabilidade. Além do estudo de longa duração, que a gente faz nas condições climáticas normais aqui em ambiente, a gente pode fazer o quê? Se a gente quer prever um prazo de validade, a gente pode usar condições exageradas de temperatura, umidade e luz, e avaliar a estabilidade das formulações farmacêuticas. E isso se chama teste acelerado de estabilidade. Então, o estudo acelerado, ele surgiu para quê? Porque imagina, você vai fazer um estudo de longa duração. O de longa duração, ele vai acompanhar, vamos dizer que eu proponho que o meu produto tenha 24 meses de prazo de validade. Então, o estudo de longa duração, eu vou ter que fazer a avaliação durante 24 meses. Aí, imagina, eu desenvolvo um novo produto, quero colocar ele no mercado, eu vou esperar 2 anos pelo estudo de longa duração? Não, eu posso fazer um estudo acelerado, de 6 meses, e concomitante a gente faz o de longa, e com os resultados que você tiver já do acelerado de 6 meses, você já pode apresentar a Anvisa.
Aí a Anvisa vai te dar um prazo de validade provisório, até você concluir o de longa duração. Quando você concluir o de longa, você vai dizer, ó, realmente deu 24 meses. Ou não, vamos dizer, não, eu quero ver se fica 36 meses. Você continua acompanhando por 36 meses. 36 meses deu ok? Ó, o prazo pode ser 36 meses. Então, isso você vai argumentar, vai mandar todos esses resultados para a Anvisa e eles vão conceder o seu prazo definitivo, né? Então, na hora que a gente faz essas condições exageradas, ela ajuda a gente o quê? A determinar a formulação mais estável, porque também você não vai. Porque pensa bem, gente, na hora que a gente está fazendo um desenvolvimento, a gente não vai desenvolver uma formulação só. Você vai fazer um leque de possibilidades. Você quer desenvolver um comprimido, vamos dizer, de pirona. Então, na hora que você for fazer esse desenvolvimento, você vai propor uma formulação qualitativa, a de pirona e quais recipientes. E você pode fazer uma gama de quantitativas. Então, você pode oscilar, vamos dizer que você mantém de pirona 500 miligramas, os recipientes você pode alterar um pouco. Então, você faz uma proposta, vamos dizer, de 5 possíveis fórmulas, para você colocar em estabilidade. Porque vamos dizer que se nenhum deu estável, ou duas deu estável, se você parte só de uma, você corre o risco de não ter nenhuma. Então, você faz uma proposta, quando você está ali estudando, olha, eu quero pensar em fazer 5 formulações, e a mais estável você leva adiante, tá bom? Então, você vai ver a mais estável entre as propostas para o produto, né? Então, além desse estudo acelerado, a gente vai fazer também um de longa duração, nas condições usuais de transporte e armazenamento, programados para a distribuição do produto. Então, o estudo de longa duração, ele parte do princípio que a gente tem essas condições climáticas. Aqui no Brasil, a gente tem as condições climáticas chamadas de condições climáticas 4, que é um país quente e úmido. Então, a gente vai fazer numa temperatura de 30 graus a 75% de umidade. Então, o que seria o prazo de validade? Tempo durante o qual o medicamento poderá ser usado, caracterizado como período de vida útil e fundamentado nos estudos de estabilidade específica, mantidas as condições de armazenamento e transporte previamente estabelecido. Essa é uma definição que tem na norma, na 318. Lembrando, gente, que toda norma da Anvisa, ela vem umas páginas iniciais com as definições. Então, cada termo técnico que ele utiliza, que eles utilizam dentro da norma, na frente vem dizendo o que é a definição. Então, essa definição, que é exatamente a definição que tem na norma, na 318. Então, vamos lá detalhar um pouquinho dessa RDC 318. Você vê que aquela foi de 6 de novembro de 2019. A última norma de estabilidade datava de 2005. Imagina, ficou 14 anos uma norma. A diferença dessa de 2005, que era a RDC número 1 de 2005, e essa norma agora, ela é gritante. Ficou muito desmiuçado, assim, tá muito interessante essa norma nova, muito rica, assim, você vê que tem um embasamento mesmo científico. E outra coisa, gente, tudo que a Anvisa regulamenta, quando ela lança uma norma nessa, a primeira coisa que ela faz uma consulta pública, ela abre para que o público colabore. Então, muitas indústrias farmacêuticas participam dessas consultas públicas, e conjuntamente com a população, eles fazem a proposta da RDC, e fica um bom tempo em consulta pública. Então, essas consultas, elas são embasadas cientificamente. A Anvisa não vai criar uma norma porque simplesmente acha bonito que a gente cumpra aquilo. Então, tem um embasamento científico. Se você tiver curiosidade, quem gostar de química, pode desmiuçar lá que realmente essa norma ela ficou muito boa. Inclusive, eles, além de lançarem um RDC, eles lançaram um guia. Aí, esse guia ensina a gente como cumprir a norma. Eu até coloquei lá dentro da nossa sala virtual os guias também. Então, aqui, a RDC 318, ela estabelece os critérios para a realização de estudo de estabilidade de insumos farmacêuticos ativos e medicamentos, exceto biológico, e da outras providências. Então, a gente vê aqui que ela é tanto de insumo farmacêutico ativo,
E medicamentos. E esses medicamentos, ele fala lá num parágrafo, que é os novos, inovadores, genéricos, similares, dinamizados, específicos, de notificação simplificada, fitoterápico e radiofármacos. Todos esses medicamentos têm que cumprir essa norma de estabilidade. Então, dentro da norma, ele explica que, ele define que o estudo de estabilidade é um estudo projetado para testar e prover evidência quanto à variação da qualidade do IFA ou do medicamento em função do tempo, diante da influência de uma variedade de fatores ambientais, tais como temperatura, umidade e luz, além de outros fatores relacionados ao próprio produto, como as propriedades físicas e químicas do IFA, dos recipientes farmacêuticos, bem como da forma farmacêutica, do processo de fabricação, do tipo e propriedades dos materiais de embalagem, e com o objetivo de estabelecer o prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA do medicamento. Essa norma também, além de estabelecer o prazo de validade do insumo farmacêutico ativo e do medicamento, ele também estipula um prazo de reteste. O que é esse reteste? É muito comum nas indústrias fazerem reteste de matéria-prima. Por exemplo, eu tenho uma matéria-prima que vai vencer semana que vem, mas eu posso utilizar ela ainda, hoje ela está dentro do prazo de validade, eu posso utilizar ela ainda na produção de um lote hoje. Ela pode entrar na minha produção hoje, que ela não está dentro do prazo de validade. Então, o que é que eles estão dizendo agora com essa norma, com essa nova norma? Que a indústria faça estudos para ver os prazos possíveis de se fazer reteste. E vamos dizer, se eu pegasse essa amostra, em vez de colocar na minha produção, mandasse para o controle, será que realmente ela estaria adequada? Então, eles estão dando a possibilidade dos farmacoquímicos fazer um reteste e ampliar esse prazo de validade, contanto que você comprove para a Anvisa que realmente aquele prazo ele é confiável, tá? Tudo você vai ter que comprovar para a Anvisa. Aí vocês veem aí do lado também, ó, uma câmara climática, que nada mais é que uma estufa, só que aqui a gente tem controle de temperatura e umidade, e as prateleiras, né? Você vai colocar ali amostras do seu lote, que no caso a Anvisa, ela presume que você vai produzir 3 lotes da formulação. Você fez 5 formulações, submeteu ao teste de esterilidade, ou acelerado. Você vai botar as 5 formulações. Então, a mais estável que você vai escolher, tá bom? Então, você vai fazer os testes de, no mínimo, 3 lotes. Então, você faz e coloca em câmara climática. Então, a resolução, a gente vê aqui, ó, um comprimido, tá vendo, ó? Com um comprometimento aqui, ó, de uma oxidação. Você vê que até que fisicamente é visível, né? O comprimido tá todo sarapintado, né? Então, quais são os tipos de estudo de estabilidade? A gente tem um estudo chamado de degradação forçada, que é para verificar o perfil de degradação do medicamento. Essa resolução é uma resolução de 2015, é uma RDC 53 de 2015. Esse estudo é o quê? Você vai forçar ao seu fármaco a induzir a ele uma degradação, para você saber quais são os possíveis produtos de degradação, quais são as reações de degradação. A gente vai ver um pouquinho detalhado sobre ele. Então, estudos de degradação forçada é a RDC 53 de 2015. A gente também tem o estudo de estabilidade acelerado, que visa selecionar formulações e embalagens adequadas do ponto de vista da estabilidade do produto. Então, os dados assim obtidos juntamente com aqueles derivados de estudo de longa duração auxiliam na determinação do prazo de validade nas condições apropriadas. O que a gente vê também, gente? O estudo de longa duração, além de eles solicitarem o de longa duração, eles pedem também que você faça de acompanhamento. De acompanhamento, a gente vai ver mais na frente, que ela remete para você ir lá para a RDC de boas práticas de fabricação, que realmente dentro da norma de BPF tem uns itens que falam como você proceder na estabilidade de acompanhamento. A gente vê também que nessa norma ela tem um estudo do produto que está em uso para produtos de reconstituição ou de diluição e também estudos de fotoestabilidade.
que seria esse estudo de degradação forçada? Esse estudo de degradação forçada, ele remete para você ir lá para o RDC 53 de 2015. Então, essa resolução, ela diz o quê, gente? Qual é a intenção dela? É permitir a geração de produtos de degradação. A gente vai expor o IFA ou o medicamento a condições de estresse, como, por exemplo, luz, temperatura, calor, umidade, hidrólise ácida, hidrólise básica, oxidação, entre outros. Então, esse estudo permite o desenvolvimento de métodos analíticos indicativos de estabilidade, com especificidade e seletividade adequada, bem como fornecer informações acerca dos possíveis rotas de degradação. Pensa bem, por que eles fizeram essa resolução? Vamos imaginar, uma degradação, um prazo de validade de um medicamento é relativamente grande, né? Você vê que tem prazo de validade de 24 meses, 36 meses, então você vê que essa velocidade de degradação, ela é uma velocidade lenta, então isso presume-se um prazo de validade longo. Então, no final, você tem produtos de degradação, às vezes, muito pequeno. Então, eles criaram essa resolução, a 53, na perspectiva de você induzir ao seu ativo a condições de estresse, e você vê quais são os possíveis produtos de degradação e quais são as possíveis reações de degradação. Isso vai fornecer o embasamento para você desenvolver o método analítico. Porque pensa bem, se a gente lá no estudo de degradação, vamos dizer, lá no estudo do acelerado, que as condições não são tão extremas igual aqui, da degradação forçada, você vai fazer uma análise que você vai quantificar uma quantidade muito pequena desse produto de degradação. Inclusive, até, na normas, ele induz que a gente use cromatografia, que use por HPLC, com detecção até de ultravioleta. Então, o que eles querem? Que a gente tenha um comprometimento tão grande do fármaco que a gente consiga desenvolver o método, porque a gente vai ter muito produto de degradação. Então, esse método analítico, que a gente vai até ver quando vê seminários sobre validação, a gente vai ver, o método ele tem que ser exato, ele tem que ser preciso, ele realmente tem que quantificar. Imagina se esse seu fármaco, na hora que você faz um cromatograma, ele deu um pico e o seu produto de degradação deu um pico muito próximo. Então, pode ser que esse seu método ele não seja seletivo. Então, na hora que você for fazer a análise do produto de degradação, você tem que ter um método que ele seja seletivo, que ele seja específico para aquele produto de degradação. Então, o interessante dessa RDC é que ela dá essa possibilidade da gente conhecer realmente, tão profundamente quanto possível, a degradação desse seu fármaco, para você poder desenvolver um método analítico. Pode ser até que, se esse produto de degradação já tenha lá na farmacopeia, você consiga fazer através da farmacopeia. Mas se for um ativo novo, um produto novo, você vai ter que esmiuçar ele. Então, o que é que essa RDC determina? Que você faça uma pesquisa bibliográfica prévia, né, do insumo farmacêutico ativo e dos recipientes, ver o que é que já tem em normas, em artigos científicos, em compêndios oficiais, como as farmacopeias, verificar o que é que já tem ali referente àquele ativo e os possíveis produtos de degradação, e depois você Tá mudo aqui também. É, ficou mudo.
Oi, caiu aqui minha internet, mas eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Vou apresentar de novo, tá? Sim, professora, estou ouvindo. Sentiram minha falta? Ai, meu pai, peraí. Estão vendo aí o slide novamente? Sim. Ok. Será que está gravando, hein? Deixa eu ver. Tá gravando. Então, voltando aqui, perdi até a linha de raciocínio. Então, você vai fazer uma hidrólise ácida, você pode usar aí solução tampão em pH baixo de 7, ou um ácido mineral, como o ácido clorídrico, né? Alcalina, solução tampão em pH acima de 7, ou hidróxido de um metal alcalino, como o hidróxido de sódio. Oxidante, você pode expor o seu fármaco ao peróxido de hidrogênio ou outro agente oxidante. Você vai fazer um aquecimento, uma térmica seca, sem aumento de umidade no ambiente e sem dissolver o produto. A gente faz também uma umidade térmica úmida, uma umidade relativa controlada e acima da ambiente, sem dissolver o produto. Uma fotolítica, você vai colocar o seu fármaco numa exposição à luz ultravioleta, com luz hora ou outra hora. Mais na frente eu explico direitinho como é que é isso. Oxidante, novamente, e sob a influência de íons metálicos de transição. Então, você pode fazer uma solução de ferro 3 ou cobre 2 e induzir aí uma oxidação, né? Então, nessa degradação forçada, qual é a ideia dessa degradação forçada? Como eu estava falando antes, a ideia é você buscar dados robustos para você desenvolver um método que seja capaz de separar e quantificar os produtos de degradação. E aqueles exatamente que estão relacionados ao medicamento ou insumo farmacêutico ativo. Então, eles sugerem que esse perfil de degradação, quando você faz isso forçadamente, ela vai te dar um potencial dos produtos de degradação. Ele não pode no seu real, porque a gente não vai ter essas condições forçadas que eu coloquei anteriormente na rotina. A gente não vai ter um medicamento exposto a um ácido, a um oxidante, a um ferro-cobre, né? Mas eles te dão um potencial. Essa degradação forçada termina que ela abarca o perfil de degradação do estudo acelerado e ainda abraça o de longa duração. Que antigamente a gente só fazia o de longa duração e o de acelerado. Aí eles criaram esse de degradação forçada, que é para a gente conhecer, como eu falei para você, profundamente como é que é essa degradação, para a gente poder fazer um método analítico que seja capaz de selecionar, de ser seletivo, exato, preciso, que ele consiga ser robusto o suficiente, que detecte, mesmo que você tenha quantidades muito pequenas desse seu produto de degradação. Então, esse método analítico, ele é um método indicativo de estabilidade. Então, se você tem o método está eficaz, ele está validado, então, na hora que você for fazer lá no seu insumo farmacêutico ou no medicamento, aquilo ali realmente vai mensurar com exatidão o teor do insumo farmacêutico ativo. Tá bom? Aí nessa norma também eles dizem que preferencialmente que a gente utilize HPLC. Inclusive que eles dizem que essa redução na área do pico, nos cromatogramas, ele tem que ser de pelo menos 10%. Então, a gente vai ver, quando você faz um estudo de longa duração, eles admitem que você tem uma perda de até 5%. Mas aqui você vê que eles fazem uma exposição tão forçada que eles querem que essa redução do pico seja menos de 10%. Seja pelo menos 10%. Então, a gente vê que realmente vai dar dados robustos da gente desenvolver esse método, né? É bem interessante essa resolução, a ideia deles, né? Outra coisa também, gente, todas essas normas da Anvisa, ela é harmonizada, né? A gente tem o ICH, que é uma conferência que ela tenta harmonizar a Europa, Estados Unidos, com todas as normas referentes
a medicamento, não só medicamento, mas outras normas, mas essa área da gente é muito regulamentada pelo ECH, pela farmacopeia europeia, pela farmacopeia americana, então isso está tudo muito amarrado, então essas normas, elas terminam que são harmonizadas mundialmente, né? Então é bem interessante, assim, como vai evoluindo mesmo, né? E outra coisa, eles dizem até assim na norma, se por um acaso você não atingir os 10%, daquela variação no pico, você aumentar o tempo de exposição, aumentar a concentração do agente oxidante, você tem que fazer com que aquilo chegue a 10%, e pelo menos 10%. Então, quando são detectados produtos de degradação química, é necessário que o fabricante relate a identidade química, inclusive as estruturas, o mecanismo de formação, as propriedades físicas e químicas, os procedimentos para o isolamento e purificação, as especificações e diretrizes para determinação em níveis esperados no produto farmacêutico, a ação farmacológica e a significância biológica dessa presença. Então, esse produto de degradação que foi formado, ele tem uma ação toxicológica? Ele pode ter uma efetividade, né? Então, você tem que ter o estudo aí bem detalhado desse produto de degradação. Então, na norma, ele fala sobre o estudo de estabilidade acelerado. Então, ele define que é o estudo projetado para avaliar possíveis alterações físicas, químicas e microbiológicas do insumo farmacêutico ativo ou medicamento em condições forçadas de armazenamento, visando auxiliar na determinação do prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA e do medicamento e avaliar o efeito de curtas excursões fora dos cuidados de conservação preconizados. Essa norma agora, ela não é tão amarrada. Para isso, até, eles instituíram que você tem que fazer uma análise estatística, que antes não tinha essa análise. Você tem que fazer agora uma análise de tendência. Então, para realmente estipular qual é o prazo de validade, vai ter que caso a caso. Cada produto é um caso. Então, vai ter que avaliar o estudo de estabilidade acelerada, o estudo de estabilidade de longa duração, para poder registrar. E o que seria o de longa duração? Estudo projetado para verificação das características físicas, químicas e microbiológicas de IFA ou medicamento nas condições de armazenamento e prazo de validade proposto, podendo também ser utilizado para a definição do prazo de reteste do IFA. Então, no caso, o longa duração, ele vai ser feito em condições normais. As condições climáticas do estudo de longa duração, eles viram que esse estudo ele poderia ser feito nessa temperatura mesmo que é ambiente, né? Então, na realidade, estudou-se que o quê? O Brasil, ele se encontra aí nessa zona climática 4, que inclusive agora, atualmente, é até classificado em 4A e 4B, no qual a gente se encaixa numa zona climática quente e úmida. Então, tanto a OMS como o ICH dividiu o mundo em 4 zonas climáticas e o Brasil se encaixa na zona climática 4, que hoje também é classificada em zona climática A e B. Então, os medicamentos comercializados no Brasil, nos casos que for recomendado o armazenamento em temperatura ambiente, deve comprovar estabilidade na temperatura de 30 graus e umidade relativa de 75%, que é a nossa condição aqui de quente e úmida. Que eu até estava vendo ontem que São Paulo deu 43 graus, né? Termina que a gente já vive nas condições do acelerado, que a gente vai ver aqui na frente que as condições do teste acelerado é 40 graus. Então, a gente também tem o estudo de estabilidade de acompanhamento, que é o que eu falei para vocês, que você vai lá para a RDC 301, que é a RDC de boas práticas de fabricação. Então, a função, o objetivo, né, desse estudo de estabilidade de acompanhamento é confirmar o prazo de validade do medicamento e o prazo de reteste do insumo farmacêutico ativo. O que seria esse teste de acompanhamento? É você fazer na rotina o acompanhamento da validade do seu produto. Então, na rotina, vamos dizer, eu produzo 15 lotes de associativo salicílico por ano. Então, dentro desses lotes, eu vou identificar um
para eu fazer um estudo de estabilidade. Era só para você confirmar se realmente, monitorar se o prazo de validade ainda está ok. Então, para a seleção dos lotes que serão utilizados no estudo de estabilidade de acompanhamento e medicamentos, é importante considerar o lote que demande maior período de tempo para a conclusão de sua fabricação. Ou seja, devem ser selecionados lotes com maior tempo de estocagem do produto intermediário ou a granel, para verificação se há impacto no prazo de validade determinado para o produto terminado. Então, pensa bem, a gente fez um lote, fez 3 lotes, fez estudo acelerado, fez de longa duração, mandou para a Anvisa para obter o registro. Vamos dizer que você obteve o registro de 24 meses. Ok, mas na rotina, anualmente, você vai ter que fazer a avaliação de um ou outro lote seu para verificar, confirmar se aquele prazo de validade ainda está ok. Aí ele sugere aqui, vamos dizer que você fez um lote, que você produziu comprimido, mas aquele teu lote demorou para ir para o blister. Então, você escolhe o lote que teve o processo de fabricação mais longo. E aí você pode ter ficado aquele comprimido lá numa barrica por mais tempo, sem estar dentro do blister, e ter um comprometimento. Então, é isso que eles pedem aí nessa norma. Quem tiver curiosidade, gente, de começar a ler norma, no início é bem difícil, a gente lê e fica maluquinho, mas depois, com o tempo, você já vai lendo e já vai entendendo, já vai identificando qual é a ideia. Vai ficando facilitado, como tudo, né? Tudo que a gente lê, se debruça a estudar, a gente aprende mais, né? Outra coisa também que nessa norma eles falam agora é sobre o estudo de estabilidade em uso, que antes não tinha, que até me preocupava, porque eu ficava pensando assim, é que a gente vai ver quando vê suspensão, quando a gente faz essa reconstituição da suspensão com a água da torneira, ou com a água da cagepa, ou com a água do filtro, ou água mineral, uma água que não é farmacêutica. Como é que era essa condição de uso, né? Então, agora eles fazem esse estudo também, ó. Eles exigem que você faça. Então, é um estudo de estabilidade em uso, estudo projetado para medicamentos recondicionados e embalagens multidose, com a finalidade de prover informação inicial e final que comprove o período de utilização pelo qual o medicamento mantém sua estabilidade, após abertura e subsequentes reaberturas da embalagem primária, e armazenamento nas condições determinadas pelo período de utilização. Realmente, às vezes a gente toma um xarope, aí o xarope não termina e a gente vai e guarda, né? A gente nem sabe ali se induzir uma carga microbiana ou não dentro daquele xarope. Então, agora, eles estão exigindo que você faça esse estudo de estabilidade em uso. E também, que antes também pedia, que na realidade, a outra norma que fazia teste de estabilidade não era nem uma RDC, ela era uma RE, ela era uma resolução específica. A RE número 1 de 2005 também já exigia que você fizesse o teste de fotoestabilidade. Um estudo que tem a finalidade de demonstrar que o produto não sofre alterações indesejadas na presença de luz. Também pode trazer informações sobre o grau de estabilidade do produto nessas condições, estabelecer graus de proteção e cuidados para garantir a qualidade do produto ao usuário. Então, você vai ver, é um estudo que tem a finalidade de demonstrar que o IFA, ou medicamento, quando exposto à luz, mantém-se dentro das especificações. Até coloquei aqui essa foto aí, que é roxinha, isso aí é uma câmara climática, onde você vai fazer o teste de fotoestabilidade, que no qual aí ela tem lâmpadas ultravioleta. E aqui do lado a gente vê uma seringa introduzindo aqui na borracha de um frasco ampola, de um injetável. Então, esses frascos ampolas que vêm com essas borrachas, elas são, na grande maioria, multidose. Então, você usa, depois você vai... Essa borracha dessa embalagem, dessa tampa, ela tem a capacidade de vedar novamente. Então, você consegue novamente furar com a seringa. Então, ela aí também é multidose. Aí, em relação aos resultados dos estudos, a realização, aliás. Então, todas as petições que envolvam estudo de estabilidade devem apresentar tanto estudo acelerado como estudo de longa duração. O prazo de reteste definido do IFA ou prazo de validade definitivo do IFA e do medicamento somente será concedido após a apresentação dos estudos acelerados de longa duração finalizados, observada a quantidade de lotes previstas na norma que dispõe sobre registro ou mudanças pós-registro, conforme o caso.
Então, se você vai solicitar o registro, você só vai obter o prazo de validade definitivo quando você apresentar o de longa duração completo. Você pode ter o prazo de validade provisório apresentando só o acelerado completo de 6 meses e o andamento do de longa duração, ok? E também quando você vai fazer alguma mudança, você fez em algum processo, em alguma coisa nesse medicamento, então alguma mudança pós-registro, na hora que você for renovar, você vai ter que apresentar. Então, para medicamentos, o estudo de estabilidade deve ser realizado nas condições definidas nesta resolução, que no caso aqui é 318, para estudo acelerado e de longa duração, com o produto em sua embalagem primária, sem envoltório intermediário, embalagem secundária ou caixa de transporte. Então, na hora que você expõe esse seu produto ao teste acelerado e de longa duração, ele está na sua embalagem primária. Sempre que a gente pensar no medicamento, a gente sempre vai lembrar dele a formulação e a embalagem primária. E a seleção do lotes. Eles pedem para você selecionar 3 lotes e fazer amostras separadas por tempo de estudo, em quantidade suficiente que dê para todos os testes, considerando o reteste. Você vai preparar, vamos dizer, você vai fazer 3 lotes, vai pegar quanto tipo de amostra que dê para fazer as análises, se não for no acelerado. Tempo 0, 3 meses, 6 meses. E um quantitativo que, vamos dizer, uma análise sua der errado, você considere um reteste, você reanalisar. Tá? Então, você faz de 3 lotes. Obviamente, gente, que toda essa norma, você pode negociar com a Anvisa. Tudo também não é tão rígido. Se você tiver uma justificativa técnica, você pode dizer assim, não, olha, se eu vou fazer 2 lotes industriais e um lote pequeno, você negocia e a Anvisa vai te dizer se vai aceitar ou não, tá? Porque quando a gente fala que esses 3 lotes, eles querem 3 lotes industriais. Você não pode fazer numa pequena escala piloto. Você vai ter que fazer o lote industrial conforme você vai obter na rotina da fábrica. Até mesmo porque esses lotes, atendendo à estabilidade, você vai mandar esse mesmo lote para equivalência farmacêutica e bioequivalência. Então, você tem que fazer, você tem que ter um quantitativo grande de comprimido, né? Aí, olha só, as condições de armazenamento. Quais são? Vamos dizer, se você tem um ativo que tem as condições de armazenamento, aqui, ó, abaixo de 0 graus, ou menos 25 a 15, você tem um estudo de longa duração de menos 25, mais ou menos 5, e um estudo acelerado não há. Então, quando você tem um medicamento que ele é submetido à refrigeração, não é nem refrigeração, a congelamento, você não precisa fazer o acelerado. Se você tiver uma refrigeração de 2 a 8 graus, você vai fazer o longa duração e o de estabilidade acelerada. Você vê que o longa você faz a 5 graus, mais ou menos 3, e o acelerado você faz a 25 graus, mais ou menos 2, e a umidade relativa de 60 ou 75, dependendo do caso. Então, esses medicamentos, por exemplo, vacina, que você tem que manter sobre refrigeração, tem essas condições. Mas, na grande maioria dos produtos, a gente vai submeter igual está aqui embaixo. Se você tiver um produto de base aquosa, você tem um creme, um gel, uma pomada, uma suspensão, você vai submeter esse produto nos testes de longa duração 30 graus, umidade relativa de 35%. E no acelerado, 40 graus, umidade relativa de 25%. E para os demais produtos, que é a última linha aqui da tabela, 30 graus, 75% de umidade relativa, e aqui no acelerado, 40 graus, 75% de umidade relativa. O que a gente observa? Quando o produto ele é de base aquosa, a umidade relativa aqui, ó, nas câmeras climáticas, está menor. Para o longa duração, ele está 35, e para o acelerado, ele está 25. Isso quer dizer o quê? Essas câmeras climáticas, que eu vou mostrar no próximo slide, como é que elas são, você vai ter nessa câmera climática um controle da temperatura. Essa sua câmera climática, ela tem que ter
uma qualificação que realmente garanta que ela vai ter uma variação de mais 2 ou menos 2. Na hora que você abrir a porta, tirar a amostra, fechar a porta, aquela variação tem que ser de mais ou menos 2. Então, na hora que você armazena isso dentro da câmara climática, você tem que fazer de uma maneira que seja ágil, na hora de você pegar uma amostra, tá? Então, por que aí da base aquosa está 35%? Porque, olha só, você está submetendo o seu produto a condições de umidade relativa de 75%, você vai expor esse seu produto a uma umidade alta. Então, se você tem um produto de base aquosa, provavelmente a água que mais influenciaria a uma degradação é a água da própria formulação. Então, aqui, para uma base aquosa, você não precisa nem ter muita umidade, porque a formulação já tem água. Então, se já vai haver algum processo hidrolítico, a água que está na formulação que vai fazer, não vai ser a umidade relativa, certo? As temperaturas e umidades relativas para a realização dos estudos são exatamente aquelas descritas nesta tabela. As variações descritas são esperadas e toleradas devido à abertura das câmaras climáticas. Então, quando a gente vê aí mais ou menos 2, é só a abertura da câmara mesmo. Olha só, aí a gente tem 2 câmaras climáticas, uma aberta, ó, com as amostras, e a outra aberta sem nada. Então, você tem aí controle e umidade. Inclusive, a umidade que é projetada aí dentro da câmara climática, na realidade, a gente vê o quê? Que é uma estufa. Só que a estufa, você não tem controle de umidade, né? E a câmara climática, você vai ter que ter, porque você não vai ter que induzir 75% ou 35%. Outra coisa, você vai ter que ter uma câmara climática para longa duração, 30 graus, 75%. Outra para longa duração de bases aquosas, 30 graus, 35%, e para o acelerado, para longa duração, 30 graus, e o acelerado, 40 graus. Então, você tem que ter, no mínimo, 40, a não ser que você tenha só formas sólidas, você precisa de 2. Mas se você tiver bases aquosas, você vai ter que ter, no mínimo, 4 câmaras climáticas. Outra coisa que a indústria hoje em dia faz, eles fazem salas climáticas. Aí você pode fazer uma sala e climatizar ela. E essa climatização aí desse vapor, de água, né, dessa umidade relativa, ela é dada por osmose reversa, porque também tem que ser uma água de qualidade, né? Aí aqui eu também até coloquei uma foto de uma câmera de fotoestabilidade. Então, você vê aí, ó, ela toda com lâmpadas ultravioleta, que no caso é quando você tem fármacos que são fotossensíveis, você vai ter que fazer o teste de fotoestabilidade, né? Então, a gente vê aí com fonte de luz específica, espectral, UV e visível. Faz a exposição a, no mínimo, 1,2 milhões de lux-horas. Lux é a unidade de luminosidade. Então, quando a gente fala lux-horas, é a unidade de luminosidade, que ela é a medida utilizada para a luz ultravioleta. Aliás, para a luz visível. Para a luz ultravioleta é watt-horas. Watt-horas. Por metro quadrado. Então, você vê que você tem que fazer ainda por metro quadrado essa distribuição. E um sistema qualificado, né? Você tem que ter aí essa câmara qualificada. Quando a gente fala qualificada, é o quê? Se você diz que aquela sua câmara, ela vai manter 1,2 milhões de lux-hora, você tem que comprovar que ela tenha essa emissão mesmo. Certo? Então, quando a gente fala qualifica, é que realmente o equipamento vai responder devidamente aquilo que você está se propondo a expor o produto. Tá quase terminando, viu, gente? Não sei se vocês estão cansados, eu já estou com sede. Olha só, mas falta um pouquinho. Estes testes realizados no estudo de estabilidade, então, todas as formas farmacêuticas, geralmente são necessários testes de aspecto, teor e produtos de degradação, bem como a quantificação de antioxidantes e conservantes se estiverem presentes. Então, você vê que agora, a preocupação deles antes era só o quê? Teor e produto de degradação. Você vê que agora eles querem até que você quantifique o seu antioxidante e os conservantes.
É esperado que os ensaios microbiológicos sejam realizados em todas as formas farmacêuticas, principalmente em embalagem multidose e em produtos estéreis. Além disso, teste de eficácia de conservantes deve ser realizado se o produto contiver conservantes. O teste de eficácia do conservante, aí você vai desafiar o seu conservante. Se você diz que aquele seu creme, ele tem uma carga microbiana, outra coisa, gente, que é sempre bom a gente lembrar. As formas farmacêuticas que têm água na sua formulação, que são possíveis de contaminação microbiana, eles vão ter que levar um conservante. Inclusive os estéreis, esses frascos ampolas que são multidose, ele também recebe conservante, porque você não vai ter, obviamente, vai ter que ter um conservante permitido para um injetável, né? Mas também tem conservantes. Então, esse conservante, como é que você sabe se aquele seu conservante vai ser eficaz ou não? Na hora que a gente emite um laudo aprovando um lote de um creme, aquele creme que não seja estéril, ele vai ter uma carga microbiana. Pequena, mas vai ter. Ele não vai estar estéril, ele não sofreu esterilização. Então, ele não vai estar estéril, mas contanto que aquela carga microbiana, ela não seja patogênica. Então, você pode induzir no seu creme a uma contaminação e ver se o seu conservante mantém a carga. Vamos dizer que o seu creme tem 10 unidades formadoras de colônia por ml, no resultado lá analítico de contagem microbiana do controle microbiológico. Então, você tem que ver se o seu conservante, na hora que você induzir uma contaminação, se aquele seu conservante ele vai ter o poder bactericida ou bacteriostático de remeter, vamos dizer, você passou de 10 unidades formadoras de colônia para 10 a 2 unidades formadoras de colônia. Então, você tem que fazer com que esse seu conservante, ele mate aqueles 2 a mais. Então, ele volta para 10. Certo? Então, você testa, desafia o seu conservante. É isso que ele fala aí, você mostrar o teste da eficácia. Além disso, sinais de degradação da forma farmacêutica específica deve ser observado e relatado, incluindo, então bora lá, que eu vou detalhar bem por cima porque é muito minucioso, que inclusive tem outras formas farmacêuticas, eu coloquei só algumas aí. Então, a gente viu que para todas as formas farmacêuticas ele exige aspecto, teor, produto de degradação, quantificação do oxidante e conservante. Fora isso, ó, a gente tem para comprimidos, eles pedem dissolução, desintegração, umidade, para a cápsula, aquele resistência da cápsula. Então, para cada forma farmacêutica, além daqueles, eles querem que você diga isso aí, tá bom? Isso aí não cai em prova, que eu não vou fazer vocês decorarem isso, mas só para vocês verem que tem várias coisas que também são analisadas, não só teor e produto de degradação, né? Então, a gente tem muito mais formas farmacêuticas na norma, é porque eu coloquei só essas mesmo. Soluções, suspensões, preparações parenterais, emulsões, cápsulas, e algumas formas dermatológicas aí, cremes, pomadas, loções, pastas, géis, soluções e sprays. Até que eu engoli o ai do sprays, né? Ficou sprays. Por mais que a gente olhe, sempre sai um errinho, né? Então, a frequência dos testes. Se for o teste acelerado, ele vai ser um teste conclusivo em 6 meses. Então, você vai fazer, fez o lote, no tempo zero você analisa. Aspecto, teor, quantificação de produtos de degradação, dissolução ou teste de desempenho do produto, a depender da forma farmacêutica, pH, quantificação de antimicrobianos e antioxidantes. No tempo zero, passado 3 meses, você vai pegar uma amostra lá na câmara climática e dosar tudo, ver todos esses testes, passado 6 meses, faz novamente. Então, você vai ter dados de 0, 3, 6 meses, no acelerado. Vai jogar lá na equação, na cinética de reação, e verificar o tempo. Você sabe a temperatura que você expôs, sabe a umidade, então tem como você calcular, por equação, lá da cinética mesmo, de cinética química, o tempo, para você ter uma perda de, no máximo, 5% do teor, e também dependendo da quantificação do produto de degradação, né? Porque, na realidade, nessa norma, antes era mais brando, essa norma não, cada caso é um caso, eles vão analisar bem direitinho, lá no final vocês vão entender até o que eles pedem para fazer. A longa duração, a frequência 0, 3, 6, 12, 18, 24, 36 meses. Se você quiser mais de 36 meses, 48 meses. Se você vai pegar o longa duração, ele vai durar, a priori, 24 meses ou mais. Você fez 24 meses, viu que poderia estender mais?
dizer que sua formulação não modificou nada, não houve alteração de nada. Quer fazer 36 meses, você pode fazer. Então, a gente vê aqui, ó, que vem 0, 3, 6, 12, 18, vem subindo aos poucos, e depois vai de ano a ano, 24, 36, 48, e assim você faz. E também vê aqui, ó, os mesmos testes, aspecto, teor, quantificação de produto de degradação, e dependendo da forma farmacêutica, o desempenho lá do produto, né? Todos aqueles que a gente viu naquela tabelinha anterior. Tá, aí agora, é o X da questão, a avaliação dos estudos, que antes era assim, quando você encaminhava um processo, a Anvisa te dava já um prazo de validade de 24 meses. Aí você fazia o acelerado, provisoriamente ele já te dava 24 meses, agora não. O que é que eles dizem agora? Você fez um estudo de longa duração de 12 meses, sem resultado para fora da especificação. Ok. Seguido de um estudo de acelerado de 6 meses, sem alteração significativa ou resultado fora da especificação. Prazo de reteste e prazo de validade provisório. Então, provavelmente seria 24 meses. Por quê? Ele diz que você pode... A gente já não tem aqui o longa duração concluído, de 12 meses, e não deu resultado nenhum fora da especificação. Então, ela diz na norma que pode ser adicionado 12 meses. Então, 12 mais 12, 24 meses. Mas isso aí, no máximo, pode adicionar 12 meses. Então, caso a caso, eles vão verificar, pela análise estatística e análise de tendência, se cabe 24 meses, ou 18 meses, então, no máximo, seria 24 meses. Então, caso a caso, isso aqui eu estou dando só uns exemplos que ele cita no guia, mas nada, você vê que ele nem diz aqui o prazo. Ele só diz assim, que pode ser adicionado 12 meses. Então, eu estou concluindo que se tiver tudo aqui ok, você somar 12 meses aqui ao longa duração, você teria 24 meses. Mas como é caso a caso, teria que analisar, tá? Essa norma está muito fechada, gente. Agora imagina, como é que a UFPB pode ter uma indústria farmacêutica? Vocês acham que isso é concebível? Tem condições. A gente não tem capital, nem capital mesmo financeiro, nem de pessoal, né? Para fazer uma produção dessa, né? Uma exigência dessa, a gente não cumpre, gente. Não consegue. Tem que ter muita perna e braço. Aí aqui, outro exemplo que ele dá, ó. Estudo de longa duração de 6 meses, sem resultado fora da especificação. Então, você vê aqui que o longo aqui, ó, só é 6 meses. E aqui o acelerado também de 6 meses, é 6, né? É tão pequenininho. Sem alteração significativa. Prazo de validade provisório. Então, como você não tem um longa duração ainda concluído, você não tem o prazo provisório lá do IFA, do reteste. Só tem aqui o prazo de validade. Ok? Então, no caso aqui, no máximo, seria 18 meses. Então, caso a caso, vai analisar, né? Eles dão 3 exemplos lá hipotéticos, mas você pode ter nenhuma possibilidade aí dentro dessa avaliação, né? Então, aqui, ó, estudo de longa duração de X meses, não fez o acelerado, indeferimento, nem recebe o processo, nem é indeferido. Então, como é que eles fazem essa avaliação? Olha só, que doideira que é essa avaliação para dizer qual é o prazo de validade. A avaliação é a ferramenta através da qual um resultado ou conjunto de resultados de lotes específicos é traduzido em um padrão de comportamento de todos os lotes daquele produto, permitindo, mediante as margens de segurança necessárias, a definição do prazo de reteste do IFA ou prazo de validade do IFA e do medicamento e das especificações de liberação. Então, caso a caso, vai ser avaliado, que antes existia uma coisa padrão, agora não, caso a caso. Então, eles agora exigem que você faça uma análise estatística e a margem de segurança serão consideradas com base no estudo de estabilidade apresentado, quando da determinação das especificações de liberação e do prazo de reteste do IFA, ou do prazo de validade do IFA e do medicamento. Olha só que interessante. Então, na hora que você faz uma análise estatística, você vai verificar uma análise de tendência. Então, vamos dizer que você observa que a análise de tendência do seu produto há uma perda de 5% do teor.
Então, a análise de tendência faz parte da análise estatística e é uma ferramenta importante na análise dos estudos de estabilidade. Ela permite verificar a tendência de alteração do produto, ou seja, como determinado parâmetro varia em função do tempo. Parâmetros quantitativos, como teor e produtos de degradação, geralmente passíveis de análise de tendência. Então, na hora que você verifica, você faz um estudo estatístico, você vai verificar a tendência da perda ali do teor, ou da produção de produtos de degradação. Então, ele dá um exemplo bem interessante na norma, que eu achei interessante. Olha só. Você tem um produto. Esse produto, ele tem, você, na sua monografia farmacopeica, você vê quando você manda ele para o controle de qualidade, ele vai dizer que ele tem uma faixa de 90% a 110%. Porque é o seguinte, gente, um produto, ele não é aprovado no controle se ele tiver 100%. Todo produto, ele tem uma margem. Vamos dizer que ele é de 95% a 105%. Tem produtos que é de 90% a 110%. Então, você tem uma margem que esse resultado pode cair, né? Então, por exemplo, um exemplo que você tem um medicamento que tem uma faixa terapêutica de 90% a 110%. Aí você, quando inicia o teste de estabilidade, aí ele dá que você está com estabilidade de 100%. Só que com o tempo, você vê que esse valor médio ficou de 95% de teor. Então, pela análise estatística, você vê que tem uma perda de 5%. Então, o que acontece? Se você tem um lote, que você aprova ele, vamos dizer, ele pode variar de 90 a 110. Vamos ver se eu consigo explicar isso a vocês. Você pode aprovar esse lote de 90 a 110. Aí você fez um lote hoje, que ele está 95%. Então, ele está aprovado, não é isso? Mas que, na análise de tendência, quando você fez aqui o prazo de validade, na análise de tendência, vê que esse seu produto, ele tem uma perda de 5%, o que vai acontecer? Se você libera esse lote de 95%, pode ser que quando chegue no prazo de validade, ele esteja no limite da reprovação. Né? Então, o que se faz? O lote não deveria ser liberado para venda. Então, o prazo de validade agora, dependendo da análise de tendência, ele vai influenciar ao sistema de gestão da qualidade a liberar o lote. Então, se você tiver um lote que caiu dentro da margem, que no caso aí, na análise de tendência, numa margem que você reprovaria, esse lote não vai sair. Como é que você vai fazer? Como é que você vai ter certeza que o paciente vai estar aqui em casa, diz que você lançou esse produto vai estar no mercado durante 2 anos. Então, praticamente próximo de 2 anos, ele já perdeu 7%. Então, ele já caiu fora da especificação. Então, ele estaria reprovado. Então, agora, junto com o estudo de estabilidade, que a gente vê aqui no primeiro parágrafo, que ele diz, aliás, no segundo ele diz assim, ó, quando da determinação das especificações de liberação. Então, quer dizer que o prazo de validade hoje em dia, conforme a análise estatística e a análise da tendência, ela interfere no procedimento de liberação de lotes. Achei isso perfeito, perfeito. Porque aí você garante mesmo, né, que o produto vai estar com a eficácia e a segurança garantida durante todo o prazo de validade. E isso antes não acontecia. Né? Então, essas liberações, elas ficaram mais restritivas. Né? Então, é bem interessante. E eu gostei demais dessa resolução, viu, gente? Dessa resolução nova. Que ela deve ficar também há muito tempo, né? Vingando. Então, obrigada. Era isso que eu tinha para falar para vocês de teste de estabilidade. Eu sei que é muito minucioso,